aí, né? Beleza. Tal, né? Que é a biofísica da visão. E, como sempre, né? Vocês já estão acostumados, primeira aula, esse é um tópico relativamente pequeno, né? Pequenininho. Com os fundamentos físicos que a gente precisa, né? O nosso olho, o nosso sistema óptico, tá? Então, o que a gente vai começar, né? Vamos falar sobre óptica em termos de física, né? Eu gosto de usar o P ainda, esse P aqui já pode não usar, né? Eu gosto de usar óptica. Nós vamos falar sobre óptica geométrica, tá? E a óptica geométrica é um pedacinho da óptica, tá? A óptica ela é uma parte da física, né? Muito rica, tá? E a óptica, como a gente já sabe, né? Isso aqui o que que é, né? É uma palavra que deriva lá do grego da palavra para luz, né? Então, o que a gente tem que colocar aqui, jogar aqui em cima da mesa, é o quê? São fenômenos que envolvem a luz, né? Então, é muito rico, muito rico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem dentro da óptica geométrica é falar a respeito da natureza da luz. O que que é a luz? E a gente já conversou bastante a respeito disso, né? Já contei essa história para vocês quando a gente estava falando de radiação. Vou colocar aqui, né, na tela, né? Mas a gente falou muito aqui, né? Newton, né? Vamos falar sobre dispersão cromática, né? Hoje, na aula de hoje, famoso, né? Experimento de Newton. A gente está onde? Está no século, né? 17, né? Aqui aparece um outro camarada, né? O Huygens. Newton era partícula, a luz. Huygens era o quê? Era onda, né? Que tá meio fora de ordem, né? Aí vão ficar brigando, né? Vamos modo de dizer, né? Vão ficar brigando um pouco, né? A respeito dessa natureza. É onda, é partícula, o que que é, né? Né? E até que, né? É partícula, é onda, o que que é isso? Legal. Ah, até que, né, vem um camarada lá em 1801, tem várias experiências, mas a que mais marca é a experiência da dupla fenda, né, de Jung, né? Então a onda incidente, uma luz incidente, né, ela difrata quando ela passa por esse buraquinho, uma fenda, ela vai difratar aqui e aqui também, gerando então aqui uma onda um, uma onda 2, que sobre um anteparo, o que acontece com elas? Interferem, elas se somam, formando esse padrão aqui, claro, escuro, essas franjas, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, né? Então, isso aqui, só consigo explicar isso daqui se a luz for, na verdade, o quê? Né? Onda. Então, a gente entra no século, né? 18 com a luz sendo onda. E aí, né, a gente vai começar agora, vai aparecer aqui um outro personagem, Maxwell, tem que encontrar essa história. Maxwell, ele é o cara do eletromagnetismo, um livro que é um tratado,
botando ordem na casa, né? Da parte elétrica, né? O eletro e o magnetismo, né? Então ele faz uma unificação, né? Conseguem se juntar, né? Nesse trabalho dele, né? Vislumbrar que, né? Os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, né? Na verdade, não eram o mesmo fenômeno, né? Só que visto, né? De referenciais diferentes, observadores diferentes, eram pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno físico, tá? Então o Maxwell é responsável pela primeira unificação da história, né, na física, né, de duas teorias independentes, inicialmente independentes. Então, ele faz uma unificação, joia? Né? Só que, do trabalho do Maxwell, né, vou mudar a corzinha aqui, né, aparecem aqui as ondas eletromagnéticas, né, que, por coincidência, a velocidade dessas ondas eletromagnéticas da teoria, hein, era igual à velocidade da luz, que a gente chama de c. Aí o cara fala assim, poxa, será que a onda eletromagnética é igual à velocidade da luz? Será que não, né? Será que a luz é uma onda eletromagnética? Bom, até esse momento, né, era teórico a existência das ondas eletromagnéticas. Aí sim, né, já no fim do século XIX, né, na última década lá, veio o Hertz e provou que as ondas eletromagnéticas realmente existiam, né? Então, ele mediu a velocidade de propagação delas. E aí ele mediu a velocidade de propagação de C. Aí eu falei, pô, cara, né? E essa velocidade da luz, né? A galera já vinha medindo, né? O valor dela desde do século 1600 bolinha, tá? Certo? Então, eles já tinham valores a essa época, né? Tinha dois franceses também no século XIX, né? O Fusot e mais um outro cara, Guinel, se não me engano, francês tem que usar a língua, né? Eles tinham medido com um grau de precisão muito, né, significativo para a época, né, da velocidade da luz. E, poxa, né, era uma coincidência muito grande, né? Então, acabaram, né, realmente, no final das contas, chegando à conclusão de que a luz era uma onda eletromagnética. Quando se faz isso, quando a gente chega, né, à conclusão de que a luz, a luz é, então, uma onda eletromagnética, então o que que acontece? Né? A gente tem a segunda unificação, né? O que que aparece aqui agora? Né? O que que vai juntar aqui a esse conjunto? A óptica, os fenômenos ópticos. Todos os fenômenos ópticos que se conheciam, né, até aquela época, né? Agora, o que aconteceu aqui? Né? Todos os fenômenos ópticos que se conhecia até aquela época, o que que eram? Fenômenos eletromagnéticos. Então, essa dispersão cromática que a gente tem aqui, que é um fenômeno óptico, passa a ser, né, claro, interpretado como um fenômeno eletromagnético. E tem que ser explicado a partir do quê? Né? Se isso for verdade, a gente tem que explicar ele através das equações de Maxwell para o eletromagnetismo. E, de fato, a gente consegue fazer isso. Né? Tudo que a gente conhece de óptica, óptica geométrica e óptica física, que a gente chama, né, que é a outra parte mais ampla da óptica, né? Ela pode ser derivada, assim, ela sai, ela deriva, ela vem das equações de Maxwell, tá? A gente consegue fazer isso. Então, a gente tem no século XIX uma outra grande unificação, né? Então, os fenômenos ópticos são fenômenos eletromagnéticos, né? Beleza? E, para terminar essa história, né?
O próprio Hertz, na época dele aqui, trabalhando, né, com as ondas eletromagnéticas, ele descobre um fenômeno que é o efeito fotoelétrico, né? Já contei, expliquei isso aqui para vocês, que luz consegue. Você joga a luz sobre uma placa aqui e você consegue arrancar elétrons dela. Depende das condições da luz, depende da frequência dela, né? Dessa luz, né? E aí só o Einstein, né, que é o último cara aqui da minha coisa aqui, o Einstein, já no século XIX, desculpa, XX, 1905, que vai trazer de novo a ideia de que luz era partícula, são os fótons. E aí, o que que é? É onda ou é partícula? São as duas coisas, né? É a dualidade da natureza, né? Tudo na natureza, inclusive partículas também se comportam como onda e ondas se comportam como partículas, né? Né? Isso aqui é quântico. Quântica se resume a isso, tá? Então, a natureza da luz, né? Então existem, então, como é que a gente trata ela? É, na experiência da dupla fenda, é onda. No efeito fotoelétrico, o que que é? Partícula, tá? Na dispersão cromática, né? Daqui, quando a luz branca passa pelo prisma e se decompõe em luzes de diferentes cores, né? É mais fácil da gente interpretar, mas tem também uma explicação de partícula, mas é mais fácil da gente entender, né, e explicar tratando a luz como onda, tá? Então, cada caso a gente tem que avaliar com calma para saber exatamente o que que é o que, certo? Então, deixa esse cara aqui a princípio rabiscado desse jeito, né? Então, essa é a história da natureza da luz. A luz, ela tem esse comportamento dual, onda, partícula, tá? Então, ela é tanto onda quanto partícula. Professor, Oi. desculpa te incomodar. A Tânia acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ela falou que ela teve um problema com a internet dela. E aí, só agora que ela conseguiu restabelecer a comunicação, ela pediu para sair Tá aqui na pedindo para aula. entrar, né? Obrigado. Então, mas o que que a gente vai usar aqui? O que que a gente precisa aqui? Aqui a gente vai tratar a luz como, né, onda, né? Então, a óptica geométrica é a parte ondulatória, ou seja, né, é um fenômeno, claro, né, é uma onda, então é uma onda eletromagnética, então é um fenômeno eletromagnético. Tá? Então, isso aqui tem que sair lá das equações de Maxwell, tá? Então, essa é a historinha que a gente tem aqui para a natureza da luz, tá? Me repetir, né? Estou me repetindo, mas não tem importância repetir, né? Acho que isso é tudo importante. A repetição tem um caráter didático muito significativo aqui na aprendizagem de todo mundo, né? Então, o que que a gente precisa para a óptica geométrica, então, aqui, né? Então, quais são as propriedades que a gente, né, principalmente, a gente tem que considerar, né? Quais são as propriedades da luz, né? Que é uma onda eletromagnética aqui para a gente.
Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, né, que é uma onda, né? Então, e no caso particular, né, ela se propaga. Nunca começa uma frase com C, né? Mas tá lá, pronome oblíquo. Se propaga, né, em, né? Como é que eu coloco isso? Nossa, deu um branco ali na frase. Escrever bastante grande. Seu movimento, né? Ai, lembrei. Em linha reta. O que significa isso daqui? Né? Não faz o quê? Curva. Verdade? Mentira! Ai, a gente só conta uns pedacinhos, né? Ai, mas pra gente aqui é verdade, tá? Mas Hugo, peraí, mas por que que a gente vai admitir que é verdade? Porque a luz faz curva quando passa perto. Olha só, galera, olha só. A luz faz curva quando passa perto de corpos massivos com grande massa. Ô, velho, como é que história é essa? Né? Se eu vou pensar assim, ó, se eu tenho uma estrela, ó, né? Tem aqui uma estrela, qualquer, uma estrela qualquer, lá do fundo do céu, né? E aí agora ela tá vindo lá no fundo, lá, né? Vocês viram que o Hubble, né? Tem 30 anos já, por mais, né? O telescópio Hubble, né? E ele conseguiu detectar, essa semana eles divulgaram, né? A estrela mais longe, né? Já detectada, assim, no mundo, assim, uma estrela que está a 12 ponto alguma coisa, bilhões de anos-luz daqui. Ou seja, o universo estima-se que tem aí em torno de 14 a 15 bilhões de anos, né? Ou seja, é uma estrela, né? Uma das primeiras estrelas que foram formadas, né? No nosso universo. Então, por que que a gente está enxergando ela? Por que que ela conta uma história para a gente lá do início do universo? Porque ela é tão longe da gente que a luz dela, né, demorou 12 bilhões, né, 12 ponto alguma coisa, 12, alguma coisa, bilhões de anos para chegar até a gente. Então, quando a gente está olhando tá detectando essa luz aqui agora, né, ela é uma luz que foi emitida, que foi gerada há 12 e tantos bilhões de anos atrás. Então, estudar ela agora, né, ela é legal para saber, né, para ter informações, né, de como o universo se formou, né, de como a gente evoluiu, o universo evoluiu desde né, o modelo padrão hoje em dia é o do Big Bang, né, como esse universo se formou a partir do Big Bang. É um modelo, né, há controvérsias, mas é o modelo mais aceito, é verdade, né, não sabe, por enquanto é o mais aceito. Então, o modelo teórico é o quê? É aquele que explica os dados observados, né? Ou seja, que é a experiência, né? E ele tem se mostrado consistente com o que se observa, com o que se observa hoje em dia, né? Nas medidas que são feitas. E aí, agora, detectando essa estrela, né? Os caras de agora já sabem a posição certinha dela, né? Aí, agora, com esse novo telescópio, né? O James Webb, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Que, né, nossa, é um sucesso, né, da ciência, da tecnologia, né, da engenharia moderna, né, esse telescópio, né. Ele é muito maior que o Hubble, né, está numa posição específica para poder conseguir informações, não vou dizer infinitamente, mas muito superiores às do Hubble, né. Então, agora, com o James Webb, ele entrando em operação, ele vai, vamos dizer assim, né, vão apontar o telescópio para essa estrela. Mas, voltando aqui, ó, vocês desculpem me devagar um pouquinho. Então, a gente tem aqui a estrela, né?
E então a gente, a princípio, na óptica geométrica, né, uma luz, né, dessa estrela, né, ela é irradiada. Vou colocar uma luz aqui de outra cor, né, ela parte da estrela em linhas, que a gente sempre desenha, não é isso? Para todos os lados, parte dessa estrela, opa, parte da estrela, né? Todos os lados, em linha, é assim que a gente desenha, em linha reta. Mas o que que acontece, por exemplo, né, se ela passar perto de uma outra estrela aqui, ó, vamos colocar aqui uma estrela assim, ó, maior zona, pode ser, por exemplo, o nosso Sol, né? E aí, ao redor do Sol, tem os nossos planetas. Vamos supor que a gente está aqui, ó, pequenininho. Aqui é o planeta Terra. Da forma como eu desenhei aqui, eu não enxergo a estrela. Por quê? Porque o Sol está na frente, né? Ele vai ocultar, não é isso? Não tem o raio de luz que estaria saindo da estrela e chegando até aqui na Terra, né? Não passa por mim porque não chega até a gente aqui na Terra porque o Sol bloqueia, não é isso? Tal. Mas acontece que essa luz que está vindo por aqui, quando ela passa perto do Sol, pode acontecer, eu estou exagerando, claro, né? Ela faz curva. E aí, olha só, a luz dela chega na gente. Isso daqui, né? Isso aqui é relatividade geral, né? Que corpos massivos, né? Ele encurva, né? Ele distorce o tecido, vamos colocar assim para a gente, né? Ter uma visão, né? O tecido do espaço-tempo, né? O nosso universo ele não é tridimensional, né? X, Y, Z, né? Ele é quadridimensional, pelo menos a princípio para os nossos sentidos, né? Então ele é X, Y, Z, espaço, né? E tempo. Então ele é quadridimensional. E a gravidade, a força da gravidade, os fenômenos gravitacionais, na verdade, eles estão associados a essa distorção do tecido do espaço-tempo, né, que a massa, né, faz. Quanto maior a massa, né, de um determinado corpo, né, maior é a distorção do tecido do espaço-tempo. A brincadeira, ou a forma de visualizar isso, né, que todo mundo usa, né, é né, como se fosse em cima de uma cama, um colchão, ou o que quer que seja, né? Pode pensar assim uma, uma tela elástica, né? Um pula-pula, né? E aí, né, quanto maior a massa, você colocando em cima ali daquela superfície, mais afunda, ou seja, maior é a distorção. A ideia é exatamente essa. E aí, quando você distorce o espaço-tempo, se uma cama elástica, você colocou ali uma massa grande, né? Então você tem uma curvatura grande. Se você joga uma bolinha de gude, por exemplo, ela pode vir vindo reto pela superfície da cama elástica, e quando ela chega perto ali da região que está curva, ela curva também. Então a luz faz curva porque o tecido do espaço-tempo está distorcido, está encurvado ali, tá? E isso daqui, exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês, né, foi, né, uma das experiências que se fizeram para poder testar a validade da teoria da relatividade do Einstein. Né? Isso foi feito, né, essa observação foi feita aqui no Brasil, em Sobral, né?
esse negócio que eu estou falando aqui, ó, encoberto por um objeto celeste, é o que a gente chama? É um eclipse, né? Só que no eclipse não foi um eclipse, né, certinho, por quê? Porque curvou, e aí o pessoal aqui na Terra conseguiu enxergar a estrela que deveria estar eclipsada, tá? Beleza, gente, olha só. Então, a primeira coisa, ela se propaga em linha reta, certo? Né? Segundo, qual que é a velocidade da luz? Hugo, você falou já. Velocidade de propagação da luz, que é uma onda eletromagnética, né? No vácuo é c, que é uma constante, que é 3 × 10 a oitava metros por segundo. Cara, isso aqui é onde? No vácuo. Aonde? No espaço, onde não tem nada. Quanto que é, então, por exemplo, no ar? No ar é aproximadamente a mesma coisa. Velocidade da luz no vácuo, a gente coloca zero. É igual aproximadamente a velocidade da luz no ar, tá? Que é, então, c. Qual é a velocidade de propagação da luz na água? Já muda, já muda. Por quê? Porque é um meio mais denso, né? À medida que a gente vai aumentando a densidade do meio, a luz, como qualquer outra onda eletromagnética, né? Ela vai se propagar de uma maneira mais lenta, tá? Você pode pensar assim, ó, eu aqui no ar eu me movimento de uma certa maneira. Coloquei eu dentro da água, eu consigo me movimentar com a mesma velocidade? Não, vou ficar mais lento, tá? Da mesma maneira. Então, a velocidade da luz em diferentes meios, né? Ela diminui em outros meios materiais, né? Meio que eu digo assim, o meio através do qual ela está se propagando. E isso é importante, ela diminui, né? Esse cara que está aqui é a velocidade máxima. Isso aqui vem também lá da relatividade do Einstein, tá? Né? A velocidade de propagação da luz, ela é c no vácuo e cai à medida que a gente aumenta o que a gente chama, uma analogia mecânica, né? A densidade óptica do meio. Quanto mais denso, pensando assim, uma analogia, quanto mais denso é o meio, por exemplo, eu estou no ar, a densidade do ar é pequena, então eu movimento mais livremente. Quando eu vou para a água, que é um meio em que a densidade é maior, densidade de massa, densidade volumétrica de massa, né? Tem mais massa por unidade de volume, né? Então lá vai ficar mais difícil de movimentar. É uma analogia. Aqui a gente vai colocar isso em termos de densidade também. Mas lá era densidade volumétrica de massa. Aqui é o que a gente chama de densidade óptica. E a gente representa a densidade óptica também com uma razão, tá? A gente vai definir agora, né? Definição. Você não tem, né? É um índice. O que é um índice? É um número.
e marca para mim, ó, aqui é assim, aquele é do outro lado, né? Índice, vou chamar de índice de refração, porque ele está associado a um fenômeno óptico, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, a refração. Então, o índice de refração, a letrinha que a gente vai usar para ele é o N, né? E ele é definido como N é, parecendo um eta, N, o índice de refração, é a velocidade da luz, tá? No vácuo, dividido pela velocidade no meio, tá? Então, o índice de refração, ele é do meio. Mudou o meio, mudou o índice de refração, porque a velocidade de propagação naquele meio é diferente, tá? Então, por exemplo, o índice de refração, né, dando um exemplo de modo geral, né? Aí a gente pega em tabela, que os caras lá vão medir, né? O índice de refração da água é 1,6. É um número adimensional, não tem dimensão, porque aqui é velocidade dividido por velocidade. Dá um número, né? 1,6. Isso quer dizer o quê? Quanto que é a velocidade de propagação da luz na água? Então, esse aqui é o índice de refração, é velocidade de propagação no vácuo, C, e a velocidade na água, né? Se eu quero tirar a velocidade da água, então é C dividido por 1,6. Quanto que é C? 3 vezes 10 oitava, né? Então, a velocidade de propagação C, 3 dividido por 1,6 é igual a 1,875. Então, a velocidade da luz na água é 1,875 vezes 10 a oitava metros por segundo. No vidro, ou então nessas lentes, né, acrílico, né, são plásticas, né, lentes plásticas, né, tem as de quartzo, que são cristais, né, mas essas lentes aí, né, variam um pouco, pouquinho, né, em relação ao vidro, em torno de 1,5, né. Diamante, para vocês terem uma ideia, claro que ninguém faz óculos de diamante, nem lentes de diamante, nem nada, mas o material de diamante, né, tem, se não me engano, um índice de refração 2, alguma coisa. Então, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade, né? Então, isso aqui é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade do vidro. Para a gente tirar esse cara aqui, é só fazer essa continha. Não é C por 1,5, né? Quanto que deve ser? 3. Quanto que é 1,5? 3 dividido por 2, né? Então, esse cara aqui é 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá bom? Então, vamos guardar essa nossa definição aqui do índice de refração. Ela é importante para a gente. A velocidade vai mudando, né? Certo? Outra característica importante para a gente é a luz é uma onda eletromagnética. Então, eu vou definir aqui agora com vocês, né? Isso é importante porque alguns animais, eu vou falar isso para vocês, eu vou falar alguns insetos, abelha, exemplo, né? Faz uso da polarização da luz. O que é a polarização da luz? Então, né? Ela pode ser polarizada. Então, né, a respeito, pode ser ou pode não ser polarizada a luz. O que é isso? Preciso de uma figurinha aqui agora. Mesmo que eu usei. Né? Então, isso aqui é a minha onda eletromagnética. Né? Lembra, né? Então, o que é uma onda eletromagnética?
É um campo elétrico, está oscilando para cima e para baixo, né? É uma coisa que vai variando no tempo, né? Ora o campo elétrico está para cima, ora ele vale zero, ora ele está apontando para baixo. Lembra? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Então você tem um campo elétrico, né? É um vetorzinho que varia, né? No espaço e no tempo, joia? E perpendicular a ele, se ele está na vertical, né? Como está desenhado aqui, né? Perpendicular a ele, a gente tem o quê? Um campo magnético. E vai estar oscilando aqui, né? Ele também depende do espaço e depende do tempo, né? Então, ele vai oscilar aqui também, joia? Das equações de Maxwell, né? Das equações, eu não vou demonstrar aqui, né? Mas das equações de Maxwell, a gente tira aqui. Quando eu falo equações de Maxwell, são as equações do eletromagnetismo, né? Maxwell, lembra, escreveu aquele livro lá juntando tudo, né? Ele conseguiu colocar todo o eletromagnetismo, né? Todos os fenômenos eletromagnéticos, né? Em algumas poucas equações, tá? São 4 equações. Tem uma historinha legal. Vou mostrar para vocês essas equações, tá? Só um minutinho. Estão vendo aí as equações de Maxwell? Então, a gente pode escrever as equações de Maxwell, tá? Em duas formas diferentes. Uma é a forma diferencial usando derivadas, tá? E outra é a forma integral que a gente usa usando integrais, tá? E aí, que coisa horrível, Hugo, pelo amor de Deus. Não, isso aqui não é difícil de entender, não, gente. Claro, precisa ter um pouquinho de cálculo e tal, tudo mais, fazer um curso de eletricidade. Enfim, dá pra gente fazer isso daí e não é complicado, tá? Isso que eu adianto para vocês. A matemática é uma linguagem. Então, se a gente pensa assim, ó, vê lá, que nem hoje em dia, um russo falando, né? Um ucraniano e um russo falando lá, pô, gente, olha lá, porque lá é assim, putz, que absurdo, né? Não dá nem para entender, é uma coisa muito diferente e tal, mas é porque é uma linguagem desconhecida. Enquanto aquilo é desconhecido para gente, aquilo lá pode, a princípio, botar medo na gente, assustar, né? E a matemática é a mesma coisa, ela é uma linguagem, né? É uma forma de se escrever, quando a gente vai e faz os cursos de matemática, né? Na verdade, né, do ponto de vista linguístico, é um curso de alfabetização. É exatamente a mesma coisa. Existem muitos linguistas, né, que trabalham junto com matemáticos, né? Principalmente educadores, gente da área de ensino de matemática, tá? Né? Que usam das mesmas né? Porque a parte de ensino, ela envolve muito a parte cognitiva, psicologia, né? Existem cursos, quem faz licenciatura, né? Psicologia da aprendizagem, né? Então, ela vai entender como é que o cérebro organiza as informações e tal, tudo mais. Linguista, né? E esses caras, né? Trabalham muito juntos. E profissionais da área de ensino de matemática, né? Fazem uso dessas mesmas ideias, essas mesmas teorias para poder ensinar matemática. Então, assim, é só uma questão de linguagem, tá? Mas é que eu quero contar a historinha para vocês, então. Dessas equações aqui, né, é que saíram o quê? Saíram as equações das ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Luz, tá? E aí tem, né, mas vai, eu vou conseguir achar aqui, né? Aí tem
Célebre camisetinha, né? Ah. E Deus disse, coisa de físico, né? Aí as equações de Maxwell, né? E então se fez a luz, né? Tá lá na Bíblia, né? No Gênesis, né? Nas primeiras partes, né? Páginas da Bíblia você encontra essa célebre frase, né? E ela é legal, né? Porque é verdade, né? E Deus disse as equações de Maxwell, né? E fez a luz. É isso que a gente entende hoje. Aí quando eu estava, né, na graduação, né? A galera, isso é a camiseta de centro acadêmico, né? Da física, que faz essas coisas, né? Aí, de vez em quando, os caras aparecem com as camisetas lá para vender pra gente, né? Parecia, né? Aí eles apareceram com essa daqui. Só que o camarada, na hora de mandar para a gráfica, ele errou uma das equações, né? Escreveu errado uma das equações. Imperdoável, mas aconteceu. O cara do CA, né? Fica mais lá com a política do centro acadêmico, não faltou as aulas de eletromagnetismo, escreveu errado as equações de Maxwell. Mas estava lá vendendo e a princípio, agora colocou para vender, né? Os caras não notaram isso daí. E um professor de eletromagnetismo, um velhão lá, um carioca chamado Luiz Oliveira, ele resolveu comprar a camiseta, pois nunca tinha tido, ele era professor de eletromagnetismo, ficou sabendo que eles estavam vendendo lá, ele foi lá no centro acadêmico comprar. Ele chegou lá no centro acadêmico, pegou a camiseta, né, olhou para a camiseta e disse, mas isso aqui tá errado, né, e, né, não quis comprar, deu um esporro na turma lá, né, e devolveu a camiseta. Aí a galera fez outra camiseta. Aí eles fizeram assim, e Deus disse as equações erradas. Aí embaixo colocou, o Oliveira corrigiu. E então se fez a luz. Eita. Mas essas são as equações de Maxwell. Das equações de Maxwell, a gente tira que, né, existe uma relação entre a amplitude dos campos elétrico e magnético, tá? E a amplitude é o tamanho, né? Aqui está extremamente fora de proporção, tá? O campo elétrico, ele é muito maior, em termos de amplitude, do que o campo magnético. Qual que é essa relação? O campo elétrico, ele é C vezes o campo magnético. Quanto que é C? 3 vezes 10 oitavo. Então, o campo elétrico, em módulo, ele é 3 vezes 10 a oitava vezes maior que o campo magnético. Ou seja, se eu estou desenhando um campo elétrico desse tamanho aqui, o campo magnético ele tinha que ser uma coisa imperceptível aqui, de pequenininho, né? Na verdade, é isso que acontece. Ele é pequenininho aqui. Então, isso aqui está extremamente exagerado, né? Então, qual que é o campo elétrico? Qual que é a grandeza física mais significativa numa onda eletromagnética? É o seu campo elétrico, tá? Então, a luz, ela vai, claro, ela é uma entidade eletromagnética, ela vai sofrer, vai interagir com campos elétricos, que a gente vai chamar né, de fenômenos eletroópticos, né? Então, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela pode interagir, então, com campos elétricos de campos elétricos de outro lugar. Por exemplo, a luz passando numa região do espaço em que tem um campo elétrico, né? Então, ela vai interagir com esse campo elétrico, né? E isso aqui são fenômenos que a gente chama Hoje em dia, não vou fazer como antigamente. Vou usar o hífen. Eletroóptico, hoje em dia, acho que se junta. Ópticos, né? E a luz, ela pode interagir com campos magnéticos. São os fenômenos, né? Magneto-ópticos. Aí pergunto para vocês. Se o campo elétrico, ele é muito, 3 vezes 10 oitava, gente, né? Só para vocês terem uma noção. 3 vezes 10 elevado a sexta é milhão, né?
Então, com 2 zeros que está ali, dá 3. Esse aqui, ó, né? Esse aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó. Então, é 300 vezes 10 a sexta D. Esse cara que está aqui é milhão, né? Então, o campo elétrico é 300 milhões de vezes maior que o campo magnético. Então, pergunto para vocês, sabendo disso, quem que vai ser mais intenso? Os fenômenos eletroópticos ou os fenômenos magneto-ópticos? Eletro-ópticos. Eletroópticos. São muito mais intensos. Muito, mas muito, né? 300 milhões, né? Então, gente, quando eu olhar para uma onda eletromagnética, eu vou preferencialmente olhar para o campo elétrico, tá? E o campo elétrico tem uma direção definida numa onda eletromagnética. Então, eu vou chamar de direção de polarização, né, a direção do campo elétrico. O campo elétrico está aqui, então esse cara aqui é a minha direção de polarização. Coloco uma corzinha ruim, né? Vamos colocar outra cor. Né? É a direção do campo elétrico. Quando eu falo direção, não faz, não tem, ó, vou falar duas coisas, tá? Não faz sentido falar do sentido, né? O campo elétrico é um vetor, né? Mas como é algo que está variando, oscilando no tempo, hora ele está para cima, hora ele está para baixo. O sentido vai variando. Isso que é a minha oscilação, onda, né? Vai variando. Então não tem por que ficar falando do sentido. O que importa para a gente é a direção, né? Direção. Direção do campo elétrico. Então, né? O que é uma luz polarizada? O que é uma luz não polarizada? Tá? Então, uma luz não polarizada, na verdade, assim, né? Uma luz, né? Luz mesmo, essa luz que está sendo emitida pela lâmpada, a luz que está sendo irradiada pelo Sol, pelas estrelas, né? Por uma lanterna, por uma chama, né? Uma luz, né? Proveniente de uma fonte. Né? A lâmpada, uma chama de uma vela, né? Um isqueiro, um fósforo, né? Sol, tradicionais, né? Não é polarizada, né? Porque, na verdade, Hugo, mas é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética, então vai ter uma direção para o campo elétrico dela, certo? Certo. Mas qual que é o problema? Por que que ela não é polarizada? Será que o campo elétrico dela está cada hora para um lugar diferente? Não, né? Ela não é polarizada porque, na verdade,
não é luz. O que que eu quero dizer? Na verdade, o que emana, o que é irradiado. Ô, velho, não é luz que eles estão. Calma. Não é irradiado? O que é irradiado por essas fontes são o quê? Luzes, no plural. Então, essas fontes, elas não irradiam, né? Elas não emanam uma onda eletromagnética. Se for uma onda eletromagnética, uma luz, então ela tem uma direção bem definida para o campo elétrico dela. E aí ela estaria polarizada. Mas não, ela não irradia uma única onda eletromagnética. A lâmpada, a vela, o Sol, qualquer estrela que você imaginar. Né? Ela está sempre emitindo o quê? Muitas, várias ondas eletromagnéticas ali junto. Tá? Por exemplo, voltando aqui à questão, né, da experiência aqui do prisma do Newton. A luz branca entra pela janela, pela fresta da janela, passa pelo prisma e se decompõe em quê? Em várias luzes, cada uma delas com uma frequência diferente. Isso mostra para gente que a luz branca, na verdade, ela é feita, ela é composta por diferentes ondas eletromagnéticas. Verdade. Eita. Né? Em diferentes comprimentos. Né? Então, cada uma dessas ondas eletromagnéticas vai estar, na verdade, vamos colocar aqui, ó, eu já vou aproveitar esse desenho aqui, né, com direções diferentes de polarização. Então, você vai ter onda com uma direção para cá, outra onda com outra direção. Eu vou ter um problema sério. Então, você tem várias luzes. Nossa Senhora, resolvi o problema um pouquinho, né, do travamento, mas tô tremendo, que é uma coisa de louco que escrever. Tomar um gole de pinga, acho que melhora, né? Então, várias luzes, cada uma, né, com campo elétrico em uma direção. Essa aqui é a luz não polarizada, tá? Então, essa aí é que é a luz que é emitida por vários, por essas diferentes fontes, tá? Agora, fala para mim uma fonte de luz que emite já de cara uma onda eletromagnética só, uma só. Portanto, ela já estaria ali emitindo e polarizado. Alguém sabe dizer? Lasers emitem luz polarizada. É o único. Somente.
somente lasers. Porque o laser ele emite uma luz com uma única cor, ou seja, é uma onda magnética ali que, né, já é uma única luz, né? Então, ela é o que a gente chama de laser, é uma fonte de luz coerente, tá? Mas vocês podem perguntar, mas será que não tem um jeito da gente polarizar uma luz? Uma luz não polarizada, ela passar a ser polarizada? O ser humano é foda, velho. O ser humano é esperto, né? Eu vou falar para vocês daqui a pouco de outros dois fenômenos físicos que polarizam a luz, tá? O mais importante deles é que a atmosfera, a luz do Sol, ao passar pela atmosfera, pelo gás, pelo ar, né, da atmosfera, né, a luz que é espalhada, né? Por que que o céu é azul, né? Por que que o céu é azul? Vocês sabem dizer para mim por que que o céu é azul? Se você sair para fora de casa aí agora, no céu, hoje está um céu limpinho, né? Poucas nuvens no céu hoje, estou olhando aqui pela janela, né? O sol está à minha esquerda aqui, leste está à minha esquerda, oeste está à minha direita. O sol agora na parte da manhã está subindo aqui pelo céu, né? Está aqui do meu lado esquerdo. Se eu olhar para o céu do lado do sol, o céu é azul? Alguém, por favor, pode responder? Percepção de vocês. Quando a gente olha para o lado do sol, o céu é azul? Não, branco. Fica branco, né? Aonde o céu é azul ou mais azul? Contrário, não é isso? Do lado de cá, não é? Do lado do meu oeste, agora na parte da manhã, né? Então, ele vai ficar mais azulado, ele é mais azulado do lado de cá, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, né? Dá para fazer um desenho aqui. Está aqui o planeta Terra, né? E aí vamos supor que a luz do Sol está vindo aqui. Fazer uma luz mais amarelinha. Na verdade, não posso fazer ela amarelinha. Vou fazer ela pretinha mesmo. Claro que não vou fazer azul também, não. Senão não sei se vão ficar confundir as coisas. Isso aqui é a minha atmosfera, né? A atmosfera entrou na Terra aqui, não pode. E aí, o que acontece, né? A luz do Sol está vindo. Quando ela entra na atmosfera, tá? Ela começa a espalhar as partículas que compõem, né, a atmosfera, né? Elas espalham a luz do Sol. Então essa aqui são a luz espalhada. Tá arrasando aqui, né? Passando rasante, né? Então todos os pontos aqui, ao longo de todo o caminho, vai espalhando, né? Joia? Então todos os caras que estão aqui, eles vão espalhando a luz.
arrumando a luz. Então, esse cara que está aqui é a luz espalhada. A intensidade da luz espalhada ela depende da frequência. Quanto maior a frequência, mais espalha. Tá? Quanto maior a frequência, mais espalha. Quem tem mais, quem tem maior frequência? O vermelho ou o azul? Ou o violeta? Aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui. Visível está um pedacinho pequenininho aqui desse espectro eletromagnético, né? Ó, esse cara que está aqui, ó. Vermelho está aqui. 700 nanômetros. E violeta, né? Está aqui em torno de 400 nanômetros. Só que, o que acontece? A frequência é inversamente proporcional ao... Né? Lembra aqui, comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade de propagação. Então, a frequência é igual a C sobre lambda, inversamente proporcional. Quem tem maior frequência? Quem tem menor comprimento de onda. Quem tem menor comprimento de onda? Violeta ou azul, né? Que tem maior frequência. Então, né, se a luz espalhada, né, ela é mais espalhada quanto maior a frequência, então quer dizer que a luz, né? Vou colocar aqui, esqueci. Vou colocar aqui, luz espalhada, ela depende da frequência. Então, azul, violeta, espalha mais que o vermelho. Isso é fenômenos óticos, acho que vale a pena, não tem a ver exatamente com o que a gente está precisando falar aqui, né? Mas aí, então, beleza. Por que o céu é azul? Que eu estou vendo, não estou vendo, quando eu olho para cá, eu não estou vendo a luz do sol, eu estou vendo a luz que foi o quê? Espalhada pelo sol. É a luz que está chegando no meu olho, não é a luz, a gente fala visada direta. Estou olhando diretamente para o sol. Não. É uma visada indireta, mas não, não dá nem para falar visada indireta. Visada indireta é assim, eu estou olhando para você através de um espelho. Você está lá na outra sala, tem um espelho aqui no meio do caminho, eu estou vendo você lá na outra cômoda, porque está refletindo no espelho e está chegando até meus olhos. Isso é uma visada indireta. Aqui não, eu estou medindo, né? Desculpa, eu estou vendo a luz espalhada, né? Então, quem é mais espalhado? A luz azul violeta, né? Então, por que que o céu para mim é azul? Porque é a luz que vai estar sendo mais espalhada, certo? Estão entendendo? Aí você pode perguntar assim para mim, mas então por que que o céu não é violeta, roxo? Porque o roxo espalha até, tem frequência maior ainda que o azul. Então espalha mais. Por que que o céu não é violeta? Em algumas circunstâncias o céu fica roxo, não fica? No pôr do sol, não é? Né? Aí no pôr do sol a gente está vendo a luz que está vindo aqui de baixo. A gente está aqui em cima, a luz que está vindo aqui de baixo, né? Por que que a gente não vê o céu violeta, então, de modo geral? Porque na luz que está chegando, na luz que sai lá do sol, né? Nessa luz que está aqui, tem. Ela não é uma mistura de várias ondas eletromagnéticas com diferentes frequências, com diferentes cores.
Então, nessa luz que vem do Sol, lá da minha fonte, a luz que está sendo produzida lá no Sol, essa luz que é produzida lá no Sol, ela tem mais azul do que violeta. Tem violeta? Tem, mas tem mais azul. Né? Então, a luz violeta espalha mais do que a azul, mas tem mais azul para ser espalhado. Então, apesar do azul espalhar menos, tem mais azul, e aí o azul se sobressai ao violeta. Né? Ah, por que que a Lua, e até o Sol, né? No pôr do Sol, né? A Lua, no nascente dela, Lua cheia, né? Ela é laranja, laranjado, o pôr do Sol é alaranjado. Né? Claro que eu não vou olhar agora de manhã, não olho diretamente para o sol, mas a lua ali nascendo no leste, eu consigo olhar, não vai ofuscar, não vai queimar. Inclusive, né? Vocês lembram da história do Galileu, né? O cara, né? O Galileu, uma das grandes contribuições dele, né? Foi aperfeiçoar a luneta, né? A luneta, que é um instrumento óptico que a gente vai falar com ela daqui a pouco. Mas a luneta, né? Ele foi inventado, se não me engano, por dinamarqueses ou holandeses, não me lembro agora, né? Foi levado lá para a Itália, né? E o Galileu Galilei, ele, né, melhorou a qualidade das lentes, da fabricação das lentes, né? E aumentou a potência, vamos colocar assim, né? Da luneta, para poder ganhar dinheiro. Aquela história de novo, né? Lá ele estava num porto, né? Mercantil, né? Uma cidade de portuária, né, de grande potencial, de grande movimentação econômica, de barcos, né, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E aquela época vivia em guerra, né, então lá o radar da época, o que era navio vindo, né, então para você saber que o navio pirata, ou seja lá qualquer outro exército, né, outra marinha, na verdade, né, de um reino que está atacando você, tá vindo para você se defender, é o quê? Você enxergar ele longe. Por isso que a luneta é importante, né? O radar da época, de novo, era para detecção de ondas, né? Ondas agora de luz mesmo, ondas eletromagnéticas na parte invisível. Só que aí o Galileu Galilei fez o quê? Ele, em vez só de apontar para o horizonte, no mar, para ver o barquinho vindo, ele pegou e apontou para o céu. Apontou para a Lua, apontou para o Sol, apontou para algumas estrelas que, na verdade, eles sabiam que eram planetas, que tinham comportamentos diferentes. Aí ele observou as luas de Júpiter, né, de Saturno, né, principalmente, né? E aí começou a questionar, será que a Terra era o centro mesmo do universo? Sendo que tinha alguns corpos celestes orbitando outros caras, tinham outras luas? Será que é o Sol, que era tão bonitinho, né? Aí ele começou a olhar lá e viu que tinha manchas solares, a Lua tinha montanha, tinha cratera, então não era tudo bonitinho, começou a questionar se a Terra era realmente o centro do universo. Como consequência disso, de ficar olhando com luneta para o Sol, o que acabou acontecendo? Danificou, né, a retina dele, queimou a retina dele. O Galileu terminou os anos de vida dele de que maneira? Cego, tá? É isso que aconteceu. Tem tudo a ver com o que a gente vamos falar agora nesse capítulo. Aí, então, né, a Lua no horizonte, voltando a falar no seu nascente, né, na sua posição quando está nascendo, ela é alaranjada. O Sol já, né, com baixa intensidade, aí eu consigo olhar para ele, né, no seu poente, né, ele fica alaranjado. Por quê? Porque a luz, né, vamos colocar aqui, vou fazer um outro desenho, né, agora eu vou desenhar eu ali, né? Então eu estou aqui. E eu estou tentando ver a lua que está, né, no nascente. Então, para mim, ó, o meu horizonte está aqui, certo? E, na verdade, é a luz que, né, da lua. Aqui eu estou desenhando a visada direta. E aqui, o que, que tem aqui em volta de mim? Graças a Deus, né? Para poder respirar bem.
tem a minha atmosfera, meu ar. E aí, o que que acontece com a luz da Lua à medida que ela vai se movendo pela atmosfera até chegar no meu olho? Vai sendo o quê? Espalhada. Quem é que espalha mais? O azul, o violeta. Quem espalha menos? O laranja, o vermelho, que tem menor frequência. Então, a luz que chega aqui no meu olho, a luz aqui, ela tem o quê? Quem espalhou, foi embora, foi espalhado, foi as tonalidades do azul para trás, não é isso? Né? Então, ela vai ter, tem mais tonalidades com frequência menor. Menores. Por quê? São as que menos espalham. Então, por quê? Se ela percorreu um caminho grande na atmosfera, então quanto mais caminho ela percorrer na atmosfera, mais luz espalhada ela vai ter. Mais a luz, que luz espalhada? Mais tonalidades do azul. Então, quem chega perto no meu olho são, vai sobrar ali naquela luz que está vindo, né? Ondas eletromagnéticas com tonalidade avermelhada. É isso que é. Agora, quando a luz sobe mais, quando eu trago agora a luz para cá, por exemplo, ela está alta no céu, né? A lua aqui de novo. Agora, olha só, até chegar em mim, ela percorre agora um caminho menor na atmosfera. Ela começa a espalhar aqui. Então, até chegar no meu olho, espalha, mas espalha pouco, porque percorreu um caminho menor. Então, nessa condição aqui de cima, né, chega quase todo mundo ao mesmo tempo. Então, a luz fica meio que como ela vem do Sol mesmo, branca, tá? Enquanto que aqui, no nascente dela, né, esse é o movimento dela subindo no horizonte, né, ela, aqui embaixo no nascente, né, ela percorre uma distância grande na atmosfera. Então, espalha mais. Enquanto que está lá no alto, espalha menos. Espalha mais azul, chega mais vermelho para mim. Entendeu? Joia. Então, questão da polarização. Vamos voltar aqui, né? A luz que é espalhada pelo Sol, né? A luz do Sol espalhada ou a Lua também espalhada pela atmosfera, a luz que chega no meu olho, né? Essa luz que eu olho para o céu aqui, essa luz azul, essa luz ela chega com uma polarização para mim, porque a forma como as moléculas da atmosfera espalham essa luz tem uma direção preferencial. Então, essa onda eletromagnética espalhada, ela chega no meu olho polarizada, a luz que está no nosso dia a dia, assim, essa luz do céu, tá? E abelhas, elas usam da polarização da luz para fazer o quê? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Para marcar a posição e para, né? A abelha, os caras, pô, super, um trabalho cabuloso, né, cara? Coisa de trabalho de biólogos, né? As abelhinhas, né? Ela pega e sai da colmeia cedo e vai passear procurando comida, né? Aí ela pega,
encontrei uma comida ali, tá um lugar legal ali, tem, sei lá, uma árvore florida, né? Uma laranjeira em flor, né? Tal, né? Super suculentas, tal, não sei o quê. Ela tá sozinha. Ela tem que voltar para comer e avisar a turma dela, ó, achei, né? Achei, uma fonte de comida para esse lado aqui. Vamos pegar e vamos para lá, que a gente vai chegar lá. Como é que ela volta para comer e avisa a turma dela que tem comida naquela direção? Ela volta, ela faz uma dança. E a dança dela, né, indica a direção. E a referência para ela fazer essa dança e marcar a posição, como a gente usa, por exemplo, a bússola para marcar uma direção, e essa é a nossa referência para dizer para onde que a gente vai, né, é a direção de polarização da luz do Sol, né, da luz diretamente do Sol, não, mas da luz que está chegando até a beira espalhada pela atmosfera. Né? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas então existe então a atmosfera, né? Ela polariza a luz, ela acaba a luz espalhada sendo, ela é, né, em certa medida, ela é polarizada, ou seja, né, tá chegando luzes com diferentes polarizações, ou seja, com campo elétrico oscilando em diferentes direções. A hora que espalha, só vai espalhar luz que tem aquela direção, né? Quando a luz reflete numa superfície dielétrica, por exemplo, vidro, plástico, né? A luz que é refletida também sai com uma certa polarização, tá? E existem moléculas, né? Que também fazem esse serviço para a gente. Que é, por exemplo, né? Um dispositivo que a gente chama de polarizadores, né? O mais comum são películas polarizadoras, né? São plástico, né? Folhas plásticas, que a gente às vezes coloca para cobrir, né? Óculos de sol, né? Para quê? Porque a luz, eu não estou falando para você, a luz que é espalhada ela não é polarizada. Então, se eu colocar um polarizador na minha lente, eu posso, né, diminuir o efeito da luz nos meus olhos. Já vou mostrar como acontece isso. Então, eu vou ilustrar essa película polarizadora assim, ó. E ela tem um desenho didático, né? Já vou mostrar o que está acontecendo. Ela tem uma direção, estou colocando na vertical aqui, né? Então, a luz não polarizada, ela chega, incide sobre o meu polarizador, né? Normalmente, né, pode ser um cristal, mas o que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Eu tenho no laboratório cristalzinhos para poder polarizar a luz, tá? A gente chama de Glam Thompson, né? Custa US$ 1.600. Então não dá para colocar no meu Ray-Ban, né? Então a luz, quando chega ali, a luz não polarizada, é como se fosse um filtro. A luz que passa, né, pelo polarizador, ele é um cara, né? Vamos colocar aqui, né? Ele é translúcido. O que é translúcido? É alguma coisa que deixa passar a luz, de transmitir a luz através dele. O vidro ele é translúcido, né? Então ele deixa passar a luz através dele, né? Só que ele só deixa passar quem? A luz que tem o campo elétrico na direção dele, na direção de polarização dele. Então o que sai aqui é só as ondas eletromagnéticas que têm a direção, né?
Então, mas como é que isso funciona? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Lá no polarizador, tem moléculas que são polares. Vou ilustrar aqui, né? Por exemplo, uma molécula diatômica. Mas lá no polarizador, na película que a gente compra para colocar no vidro do carro, ou a que é depositada sobre, né, um óculos de sol, né? São plásticos, são cadeias poliméricas, né? São moléculas muito grandes, né? Super gigantes perto de uma molécula de sal de cozinha, cloreto de sódio, por exemplo, né? São extensas cadeias de átomos, né? Uma molécula muito grande. Então, elas são estiradas numa direção, né? O plástico ele é feito de tal maneira que essas cadeias, né, atômicas, né, elas ficam orientadas, elas ficam todas esticadas, todas na mesma direção, formando o teu plástico, o teu material, tá? E elas são polares. O que significa ser polar, né? Então, lembra né? Por exemplo, né, você tem o cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Então, é uma ligação iônica, né? Então, o cloro, né, desculpe, o sódio, dou um elétron para o cloro, fica positivo, né? E o cloro ganha, né, um elétron e fica negativo. E eles se atraem, e essa atração deles, né, a forma como eles se ligam, né, pode ser por analogia, né, interpretada como uma molinha prendendo os dois, tá? Né? Então, eles vão formar o que a gente chama de, né, um par, né, dipolo elétrico. Vai formar aqui um pezinho pequenininho, né, um momentinho de polo elétrico, que é a carga deles, carga positiva em cima, carga negativa do mesmo módulo, né, pela distância que separa esses caras. Né? Então, esse é um momento de dipolo elétrico, joia? Então, eles têm cargas elétricas, tudo bem? E aí, então, vamos pensar assim, ó, né? Vamos jogar sobre esse dipolo elétrico, né? Uma luz, uma luz que vai ter uma direção de polarização, né? Você tem o campo elétrico oscilando, ora para cima, ora para baixo. Então, isso aqui é uma luz, né? Uma onda eletromagnética, que o campo elétrico está para cima e ora está para baixo. Vamos colocar assim, ó. Vou colocar uma outra cor. Ora o campo elétrico está para cima, né? Uma onda eletromagnética, não é isso? Ora o campo elétrico está para baixo. Quando o campo elétrico está para cima, né? O que que acontece? Né? Tem carga elétrica, a minha molécula? Tem um dipolo elétrico, né? Ele tem carga positiva. Então, aqui vai sofrer uma ação, vai ter uma força elétrica para cima, e quando ele está para cima, no átomo, no íon, né, negativo, a força elétrica é no sentido contrário. A força elétrica é abaixo. Joia? Então, estica esses caras, certo? Né? Tudo bem? Aí, o que que vai acontecer agora? Quando o campo elétrico... Vou até puxar um pouquinho para baixo que apertou.
Agora, quando o campo elétrico está para baixo. Quando o campo elétrico estiver para baixo, opa, a força sobre a carga positiva agora é aonde? Mesma direção do campo elétrico. Agora você tem uma força elétrica para baixo. A força agora sobre o íon negativo é contrária ao campo elétrico. Agora está para cima a força elétrica. Então, à medida que a luz chega no meu dipolo, o que está acontecendo? Ora, a luz, a onda eletromagnética, vai esticar o meu dipolo elétrico, ora, ela vai comprimir o meu dipolo elétrico. A luz está com o campo elétrico oscilando. O que vai acontecer com o meu dipolo elétrico? Vai oscilar, vai chacoalhar os átomos. Certo? E aí, vamos pensar o seguinte: a luz eletromagnética carrega energia? Carrega. Vamos supor que, inicialmente, né, o meu dipolo elétrico, né, a minha molécula ali no meu material, estivesse paradinho. Chegou a onda eletromagnética. A onda eletromagnética vai aplicar uma força sobre os íons. Os íons agora vão entrar em movimento. Vai ter energia cinética do movimento e não é uma molinha? Quando a mola estiver esticada ou comprimida, tem energia potencial elástica ali. Da onde que veio a energia cinética e de onde que veio a energia potencial elástica? Veio de quem realizou trabalho sobre a molécula. Quem realiza trabalho? Quem realiza trabalho é força. Quem? Da onde que vem a força? Ah, é uma força elétrica. Então, da onde que vem o campo elétrico? Da onda eletromagnética, da luz. Quem realizou trabalho sobre o dipolo elétrico? A luz, né? A luz, para realizar trabalho, ela tem que ter energia, né? Se eu tiver sem energia, fica aí uma semana sem comer, sem, né? Ah, eu vou ficar sem energia para poder realizar os trabalhos que eu preciso realizar, né? Então, se a luz está conseguindo chacoalhar as moléculas, é porque ela tem energia. Porque a partir do momento que a luz interagiu com as cargas elétricas do dipolo elétrico, ela transferiu energia para a molécula. Então, a luz carrega energia, né? Então, esse processo que está acontecendo aqui, né, da luz transferir energia, né, você tem, então, transferência de energia da onda eletromagnética para a molécula, né? Isso é o quê? Um fenômeno a gente chama absorção da luz. Ou seja, a molécula absorveu a luz. Então, Hugo, ele absorveu a luz não passa, né? Não passa. Não passa. A luz é absorvida. Mas, Hugo, e esse cara, você falou que é translúcido, a luz passa por ele. Calma, contei metade da história. O que que acontece quando... Aí tem uma outra parte da história que é a seguinte. Quando carga elétrica, né, vai variando, vai oscilando. Quando chacoalha o meu dipolo elétrico, quando chacoalha o meu dipolo elétrico, a distância entre essas cargas muda com o passar do tempo. Ou seja, o meu momento de dipolo elétrico, o meu pezinho que está aqui, ele vai mudando com o passar do tempo. E aí acontece um outro fenômeno físico, né? Eu poderia pensar assim, ó, né? Vou até colocar uma outra cor aqui, ó, bem escandalosa aqui para a gente ver. Se tem carga positiva e carga negativa, tem um campo elétrico aqui, ó, do dipolo, né? Que esse campo elétrico depende da distância entre essas duas cargas. Se
né? Está sendo chacoalhado, né? Nem precisava aqui do momento de polo elétrico, mas o que é o certo é o momento de polo elétrico. Mas eu vou colocar esse cara aqui, esquece ele, vamos focar só no campo elétrico, né? Ele depende da distância. Como a distância que separa os dois, né, vai variando, então esse cara aqui, ele, do DIP, ele é também função do tempo, né? Oscila. Um campo elétrico dele oscilando, equações de Maxwell, um campo elétrico oscilando vai gerar o quê? Né? Esse camarada aqui vai oscilar, vai gerar um campo magnético, que também vai variar no tempo. O que está acontecendo aqui? Vai sair o que daqui, do dipolo elétrico para cá? Ou todas as direções, na verdade. Sai o quê? A soma desses dois caras, né? Desse E mais esse B aqui é o quê? É outra onda elétron. Começou a travar de novo. Magnética, tá? E aí, então, o que acontece? Né? Essa luz que está aqui né? É luz re e radiada, né? Então, a luz chega, o dipolo absorve essa luz, oscila e reemite luz. Né? Então, ele absorve e reirradia a luz, por isso que a luz passa pelo material. Do ponto de vista clássico é esse, tá? Né? De ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, como é que ele polariza a luz? Está em cima da hora aqui, né? Mas só para mostrar para vocês. Se ele for fixo, se a molécula estiver parada nessa direção, então ela só consegue oscilar aqui, joia? E eu jogo uma luz que está atravessada. O que vai acontecer? Essa luz que está atravessada vai fazer ele oscilar aqui? Só componente dessa luz aqui. Se ela tiver ortogonal, 90 graus, a luz que tiver incidente, tiver a 90 graus do eixo de oscilação dessa molécula. O que acontece? Ela faz ele oscilar? Não. Então, ela não deixa passar. Né? Então, como eu falei para vocês aqui, esse camarada está desenhando aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, essa é a direção, né? Aqui é a vertical, é a direção que a molécula pode, que a molécula do plástico, né, pode oscilar. Tá? Deixa eu... Bom, gente, é isso, né? Hoje vamos ficando por aqui. Deu a hora já, né? Então, a próxima aula, o que nós vamos falar? Né? Então, essas são as características principais da luz, né? Elas propagam em linha reta, o que não é bem verdade. A velocidade de propagação dela no vácuo é 3 vezes 10 a oitava. Mudou de meio, a velocidade diminui. Como é que a gente marca isso? A gente tabela isso e identifica isso pelo índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade no meio. Então, isso aqui fica tudo tabelado, a gente usa isso.
né? E a questão da polarização tem a ver com a direção do campo elétrico. Existem alguns mecanismos, né, que são usados para poder fazer uma luz não polarizada ficar polarizada. Na verdade, né, são filtros, né? Esse cara que está aqui é um filtro. Ele só deixa passar luz com uma determinada direção de oscilação do campo elétrico, né? E aí, então, próxima aula, o que a gente vai falar? Fenômenos de reflexão e refração, né? E lentes. E aí, acabou essa parte. E aí, a última aula, a gente vai falar sobre, né? Primeiro, a gente vai falar, vou fazer diferente do livro, tá? Vou falar do olho humano, vou mostrar como é que o olho humano funciona, do ponto de vista físico, né? Falar de alguns problemas da visão, vista cansada, miopia, né? Astigmatismo, né? Todos esses camaradas. Quem tem óculos já viu falar dessas coisas, né? Para depois, no final, aí a gente vai falar dos transdutores, das células, que é uma parte talvez mais incrível. Como é que as células detectam a luz, né? E como é que a gente encaminha essa informação através do nervo óptico até o cérebro e como o cérebro interpreta as imagens, tá? E vamos também usar como referência também, né, o olho dos insetos, que são diferentes do nosso. O olho, em algum momento na evolução, né, na parte óptica, ele divergiu, tá? E, claro que tudo tem uma origem comum, né? Então, você tem, na verdade, hoje em dia, dois sistemas bem diferentes. Claro, tem vários, mas os dois principais, né? O dos mamíferos, né? Tal, o nosso, né? E o dos insetos são diferentes. E aí a gente vai fazer um contraponto com como que os animais, como os insetos, né? Enxergam a luz. Beleza? Gente, obrigado pela atenção e paciência de vocês hoje. Um bom fim de semana e até a